Olá! Hoje eu vou falar sobre loteamento de chácaras. Como fazer um? Se você tem dúvidas de como fazer um loteamento de chácaras, esse vídeo hoje é para você. Se você não sabe se o loteamento de chácaras ele é mais parecido com o loteamento urbano ou com o loteamento rural, se as regras são diferentes ou se são parecidas, hoje eu vou falar sobre tudo isso. Então, olá, para quem ainda não me conhece, eu sou a Tatiana Rocha e eu ajudo arquitetos e engenheiros a aprenderem a projetar um loteamento do início até o fim, mesmo que não tenham nenhuma experiência. Sejam todos muito bem-vindos no meu canal. Se você ainda não me segue lá no YouTube, siga, se inscreva, ative as notificações, assim você vai ser avisado sempre que tiver um vídeo novo lá no canal. E me segue também no Instagram. Eu respondo dúvidas nos stories, assim a gente consegue ter um contato mais próximo. E hoje eu vou falar sobre loteamento de chácaras, né? É uma pergunta que eu já recebi várias vezes, tanto dos meus seguidores como de alguns alunos também. Então vamos falar um pouquinho sobre esse tema hoje. Quando vocês me perguntam o que é um loteamento de chácaras, como fazer, quais são as regras, eu imagino que vocês estejam pensando que o loteamento de chácaras ele é diferente de um loteamento comum, né? Imagino que vocês achem que as regras são diferentes, que a forma de aprovar um loteamento de chácaras é diferente, que você precisa, sei lá, pensar e entender o espaço de forma completamente diferente. E talvez também você pense que até para precificar um projeto de chácaras, né, de um loteamento de chácaras, seja diferente do que um projeto de loteamento urbano. Mas a verdade é que tem mais semelhanças do que diferenças. E vou falar especificamente sobre cada uma desses pontos, tá? Eu sei que pra gente aceitar fazer um projeto, né, a gente precisa ter segurança naquilo que a gente está fazendo. Então, essa insegurança, às vezes, eu não sei se vou receber uma proposta de um loteamento de chácaras, não sei se é igual, se é diferente, como que eu vou fazer, aceito ou não aceito. E a verdade é que um loteamento de chácaras, ele tem muita semelhança com um loteamento urbano, em todo o processo, tá? Então, não fiquem preocupados assim, eu nunca fiz um loteamento de chácaras, só fiz um loteamento urbano, será que eu aceito ou não aceito, vai ser diferente? Aceita, né? É uma nova experiência, uma nova proposta, mas ele não é tão diferente. Com o que você já tem de conhecimento sobre o loteamento urbano, você consegue desenvolver um loteamento de chácaras, tá? A mesma coisa, né, ao contrário, também vale. Se você, eu tenho muita experiência em fazer loteamento de chácaras e agora eu vou, será que eu faço um loteamento urbano? Sim, porque também é muito semelhante, tá bom? Então, vamos falar aí sobre essas semelhanças e diferenças, né, entre os dois tipos de loteamento. Na verdade, eu vou falar aqui do loteamento de chácaras, tá? E pontualmente eu falo o que é semelhante e o que é diferente. Bom, o primeiro ponto, né, que aqui eu vou repetir, eu sempre falo isso para vocês, é ler a legislação. Sempre tem que começar lendo a legislação. Mas vou fazer um loteamento de chácaras, é diferente. Sim, tem algumas coisas que são diferentes, mas assim, vai estar lá na legislação. Então você vai pegar a legislação e vai ler. Que legislação que eu leio? A lei urbanística, tá? A lei urbanística ou o plano diretor. Por quê? Porque o loteamento de chácaras, as chácaras, elas estão contidas, né, dentro do macrozoneamento da cidade. Elas, em geral, elas fazem a transição entre da macrozona urbana, ali aquele zonamento bem urbano da cidade, de lotes pequenos, e faz a transição para a macrozona rural da cidade, né? A maior parte dos municípios, eles têm essas duas macrozonas, né? A macrozona urbana e a macrozona rural. E essa parte de chácaras, ela tá nesse meio, tá? Ela faz essa transição entre o urbano e o rural. Porque é bem a questão do adensamento da cidade. Na área urbana os lotes são menores, a cidade é mais densa, mais cheia, e aí você tem essa macrozona, você tem esse zoneamento, né, que tem as chácaras, vai diminuindo a densidade até chegar na macrozona rural, que, né, vai ser lote de 20 mil metros quadrados, aí sim tem um pensamento mais diferente, tá? Agora, o loteamento de chácaras, ele é permitido nessa área da cidade que vai diminuindo essa densidade, né?
Mas qual que é o ponto principal aqui? O loteamento de chácaras, ele está numa zona da cidade que ainda é definido dentro da macrozona urbana da cidade. Então, assim, geralmente o primeiro mapa que vem quando a gente pega a legislação é o que define o que é a área urbana e o que é a área rural. Esse é o primeiro mapa. Isso é importante. Tudo que estiver dentro da área urbana vai seguir a legislação, a aprovação do urbano, da área urbana. E tudo que estiver dentro dessa macrozona urbana vai seguir também, ele vai seguir os critérios, né? Ele vai seguir os critérios de um processo urbano, tá bom? Então, independente se o lote é de 125 metros quadrados, ali da zona urbana, de adensamento e tal, ou desse zoneamento que permite o loteamento de chácaras, que vai permitir um lote de 3.000 ou 5.000 metros quadrados, não sei, tudo isso está dentro da macrozona urbana da cidade. Então, os critérios, a aprovação, tudo vai ser feito pela legislação urbanística, pelo plano diretor, pela lei de uso e ocupação do solo, pelas leis urbanísticas que regem a área urbana da cidade, tá? Então, como eu falei, o primeiro mapa ele vai definir o que é urbano e o que é rural, faz essa separação. Depois, todo o resto, né, no plano diretor, ele vem definido, claro, o mapa mostra a cidade inteira, mas todas as outras definições, elas em geral, elas estão regrando ali a área urbana da cidade. Porque a parte rural da cidade, a prefeitura não aprova a parte de loteamento rural. Isso é feito direto no cartório, INCRA, isso é uma outra história, tá? Então, tudo que está na parte urbana, ele entra na prefeitura. Então, vai estar definido ali as regras na legislação urbanística que você vai procurar, igual você procura a lei para fazer um lote pequeno. Então, você vai procurar plano diretor, o zoneamento, né? Enfim. E aí, lá nessas leis, vão estar definidos se existe essa zona, na verdade, de loteamento de chácaras, tá? Tem cidades em que eu já li leis, assim, que não tem esse zona de chácaras. Às vezes, eles chamam de sítios de recreio também, né? Um nome usado. Tem cidades em que não tem, né? A gente vem com zoneamento urbano, lotes grandes, e depois chega no rural. Nem tem essa definição de sítios de recreio, enfim. Mas, sempre que tiver, isso vai estar dentro do zoneamento, do plano diretor da cidade. E todas as regras para o desenvolvimento dessa área vão estar nessa legislação. Então, qual que é o tamanho de lote mínimo dessa zona de chácaras? Vai estar definido da lei, né? É 3.000, é 5.000, existe uma frente mínima, não existe? Isso vai estar definido na lei. Outro ponto importante pensando ainda na questão da legislação, como que são as doações públicas dessa zona, né, de chácaras que permite aí as chácaras e os sítios de recreio. Muito provavelmente a doação é a mesma que o do loteamento urbano, porque como eu disse, ele está ali, ele está sendo regido pela lei urbanística da cidade. Pode ser que em algum município tenha alguma forma de doação diferente ou uma porcentagem diferente de doação de áreas públicas para onde está nessa zona, né, de chácaras. Pode ser. Eu não sou aqui uma expert em loteamento de chácaras, eu faço muito loteamento de lotes pequenos, estou aprendendo a fazer loteamento rural, mas é totalmente rural, é uma outra forma. Eu não sou expert nisso, assim, não leio a legislação prestando atenção muito nessa zona de chácaras, porque nunca foi o foco dos meus projetos. Então pode ser que tenham diferenças na questão de doação, pode ser que tenha, mas assim, seja como for, vai estar escrito na legislação, né? Você vai ler a lei, vai fazer aquele seu resuminho de legislação, anotando todas as informações básicas, isso vai estar lá, se tiver diferença na doação. Mas o mais provável é que a doação que você vai fazer seja igual à doação que você faz para um loteamento urbano ali numa zona de ocupação, numa zona residencial, tá? Talvez não tenha essa diferença. Do ponto de vista da aprovação do projeto, a mesma coisa, ele está dentro do zoneamento da zona urbana, ele vai seguir as regras da prefeitura, vai ter que fazer todos os processos, vai pedir diretrizes, vai pedir anuência prévia e depois vai fazer a aprovação final. Municípios que estão no estado de São Paulo,
O que significa? Eles vão para aprovação estadual no GRAPROAB. Ah, mas é zona de chácaras. É zona de chácaras, mas como eu falei, é área urbana. E aí não é uma questão de se o loteamento ele é de chácaras e se o lote é de 3.000 metros quadrados, 5.000 ou se o lote é de 200 metros quadrados. A questão é, ele é um loteamento, né? Ele é uma forma de parcelamento de solo urbano, né? Você tem uma grande área e você está fazendo um parcelamento de solo. Então, o parcelamento de solo urbano, ele vai ter que passar por aprovação na prefeitura municipal e no estado de São Paulo vai ter que ir para aprovação estadual no GRAPROAB. Não vai ter diferença, tá bom? É uma questão de tamanho de lote, mas ele é um parcelamento de solo. Ele vai seguir as mesmas regras, tá? E agora vamos pensar assim do ponto de vista urbanístico, né? Então, só resumindo até aqui. Então, do ponto de vista da legislação e de aprovação, por estar contido dentro da área urbana, é igual o loteamento que a gente já sabe fazer, tá bom? As mesmas regras. Se tiver diferença ali na forma da regra, vai estar na lei, mas você vai procurar a lei, saber todas as informações e fazer o seu projeto seguindo as informações que estão ali na legislação, certo? Até aqui tudo bem. Semelhante ao loteamento normal. Agora, vamos pensar do ponto de vista do projeto, né? Como que eu projeto um loteamento de chácaras? Qual que é a diferença? Como é que eu penso? Será que eu penso da mesma forma? Será que eu penso de forma diferente? Aqui eu acho que existem maiores diferenças. Quando a gente pensa, vamos pensar num loteamento urbano, quando a gente pensa num loteamento urbano, por exemplo, num loteamento de lotes pequenos, de 200 metros quadrados, o que acontece? É um loteamento em que as ruas elas são muito regulares, né? Se você nunca fez um projeto desse tamanho, você pode pensar nos loteamentos que você vê, né? Quando você vê folder ou fotos, imagens, desses loteamentos de lotes pequenos. Assim, o projeto é muito regular, né? As quadras ali são um offset da outra, às vezes até meio monótono, né? Tudo igual, enfileirado. Mas por que é assim? Porque o lote muito pequeno, a melhor forma de ocupação, na verdade, é você definir esse traçado mais ortogonal, as quadras regulares. Por quê? Porque na hora que você vai dividir o lote, você consegue ter um lote ali certinho. Você faz um lote retangular e você consegue ele ter você consegue ter aquele lote naquela dimensão mínima, né, sem grandes dificuldades. Se você faz um desenho mais orgânico, tal, não sei o que, na hora que você vai dividir aquele lote, é difícil você conseguir fazer um lote pequeno, né? O lote acaba ficando maior. Até porque às vezes você tem que respeitar a frente mínima, então você está trabalhando num lote, vamos pensar num lote mínimo federal, né? De 5 metros de frente por 25 de fundo. Um lote de 125 metros quadrados. Às vezes você tem um lote, por exemplo, que a frente é pequenininha, mas ele abre para o fundo. Então você respeitou os 5 metros de frente, mas ele abriu para o fundo, ele passa muito de 125 metros quadrados. Ele vai ter 200 metros quadrados, mas tem 5 de frente mínima. Então, num lote pequeno, o traçado ortogonal, ele facilita, né, que a gente chegue nesse lote mínimo. Outro ponto é que num lote pequeno, também do traçado ortogonal, a construção das redes de infraestrutura, elas ficam mais baratas, né? Porque você vai lá, tudo retão, aí você pega e constrói uma rede retona, ela é mais barata, ela é mais fácil de executar. Agora, qual que é a diferença para o loteamento de chácaras? O loteamento de chácaras, um lote, vamos imaginar que é um lote de 3.000 metros quadrados, né? Ele vai ser tipo um lote de uns 40 por 70, dá 2.800, um pouco mais que isso, ou de 50 por 60, né? Tipo, um 40 por 70 ele é um lote mais retangular, um 50 por 60 ele é um lote mais quadrado. Mas o que acontece? Você tem um lote de 3.000 metros quadrados. Quando você fizer, mesmo que a prefeitura defina uma frente mínima de, sei lá, de 20 metros, você não vai fazer, né, de 20, porque senão você vai fazer 20 ali, ele vai ficar super estreito, vai ser uma ocupação ruim. Mas mesmo que a prefeitura defina essa frente mínima de 20 metros, se você está fazendo um lote de 40 por 70, a tua frente tem 40, né? Então você está muito além da frente mínima. Se você tiver um lote que de repente ele fecha muito, você consegue pôr 20 metros de frente, de repente ele abriu para o fundo, você ocupou aquilo, mas ainda assim você conseguiu manter os seus 3.000 metros quadrados. Porque a área do lote, ela é muito grande, então você consegue
desenhar melhor não, mas você consegue dividir o lote, fica mais fácil de você chegar na dimensão específica do lote que você quer, porque você tem menos restrições com o tamanho, né? É mais fácil. E você consegue, nesse tamanho de lote, então trabalhar de uma forma que não seja tão ortogonal. Você consegue desenhar mais de acordo com as curvas de níveis, né? Por exemplo, você consegue ocupar, às vezes, alguns cantos assim que eles, sei lá, eles seriam mais difíceis de chegar, mas aí você pôs aquela entrada ali, chegou na frente, você pôs ali um cul-de-sac, mas aí você ocupa, tem 70 metros que você pode pôr ali pro fundo, que é do lote, que você não precisa chegar exatamente com a rua naquele ponto. Então você consegue ocupar eventualmente cantos mais difíceis que você não conseguiria ocupar num lote pequeno, em que você teria que chegar com a rua num lugar que talvez fosse difícil de chegar, né? Um lote grande, ele também, você não tem tanto, acho que você não precisa se preocupar a partir de 3 mil metros quadrados, você não precisa se preocupar, por exemplo, com a declividade que tem dentro do lote, porque ele tem 3 mil metros quadrados, você consegue ajustar o terreno, ninguém vai comprar um lote de 3 mil metros quadrados e terraplanar ele inteiro, ou espero que as pessoas não façam isso, porque não tem essa necessidade, né? Você vai fazer o projeto de infra, a obra, você consegue fazer a terraplanagem só no sistema viário, né? Até porque depois vai ter a infraestrutura, enfim, mas você consegue terraplanar só o sistema viário. O lote, ele fica ali, ele absorve aquela área. Mas tem uma declividade muito grande. Não, mas a pessoa, depois, quando for construir naquele lote, ela tem a liberdade, né? Tem um espaço. Você vai construir uma casa, por maior que ela seja, num lote de 3 mil metros quadrados, vai sobrar muita área. Não tem tanta preocupação com o vizinho, né? Recuo. Aí eu estou construindo aqui, vai movimentar a terra, preciso fazer um muro de arrimo para não tirar no vizinho. Não tem muito isso. Você tem essa liberdade de ocupação dentro do lote. Da mesma forma, você tem essa liberdade de projetar, né? Porque o lote é grande, né? O impacto que você vai ter no vizinho, né? Você tem que pensar nessa questão de recuo, de frente, de chegar no tamanho específico do lote. Você tem mais liberdade, mais flexibilidade para trabalhar com isso, tá? Então, isso é um ponto diferente na hora que você está desenhando um loteamento de chácaras. Outra questão relativa à questão da infraestrutura, né? Então, no loteamento de chácaras, de novo, a gente tem que ler na lei o que está escrito ali direitinho para ver o que a prefeitura exige. Mas, eventualmente, pode ser que a prefeitura não exija uma pavimentação em asfalto, talvez ela aceite algum cascalhado, enfim. Tem que ver se isso é possível ou não. De qualquer forma, nesse quesito de pavimentação, você precisa pensar também qual você, o seu cliente, né? Vocês têm que pensar assim, para quem que eu estou vendendo isso, né? O que esse público que vai comprar aqui nessa cidade específica, nesse loteamento de chácaras, o que tem no entorno, o que as pessoas que vão comprar esses lotes, né? Eles querem? Será que eles querem chegar num cascalhado ou será que eles preferem chegar numa via asfaltada? Ou será que pode ser um intertravado? Sei lá. Precisa pensar no que as pessoas vão querer, tá? Porque às vezes o empreendedor ele quer fazer, pode ser um cascalhado, sai um custo mais baixo, mas às vezes não é isso que os moradores querem. Talvez as pessoas até quisessem um asfalto ali, enfim, porque não querem atolar, nem todo mundo vai andar de jipe, enfim, tem que pensar em outras questões. Mas de qualquer forma, talvez tenham alguma definição na legislação diferente que te dê um pouco mais de liberdade, enfim. Rede de água, talvez você possa ter um poço artesiano, talvez possa ter um poço artesiano, né, dentro desse loteamento e tem um reservatório, mas a rede de água você vai ter que construir da mesma forma. Já a rede de esgoto é um pouco diferente, talvez os lotes possam se resolver com fossa, mas aí o empreendedor ele também pode sugerir, né, o tipo, aqui pode ser fossa, mas existem fossas biológicas, enfim. Tudo isso tem que conferir na legislação, tá? Se é permitido ou não esse tipo, essas diferenças, tá bom? São coisas que a gente sabe que em alguns lugares são assim, mas precisa verificar se é permitido ou não, tá?
Mais uma coisa que eu queria falar, do ponto de vista de projeto, né? Então eu fiquei falando aqui do lote, mas do ponto de vista de projeto, vamos pensar na concepção do loteamento como um todo. Num loteamento de chácaras, as pessoas, os moradores ali, né, ele vai ter a parte de lazer dentro do próprio lote, né? É um lote grande, mesmo que você construa uma casa grande, ainda assim vai sobrar terreno no lote. Então, é um lote que, né, se a região for adequada, provavelmente a pessoa vai ter piscina dentro de casa, ela vai ter talvez até um campinho, enfim, mas vai ter espaço ali de lazer dentro do próprio lote, né? Um espaço para churrasqueira, para chamar os amigos, para fazer uma festa, provavelmente isso vai ter espaço dentro do próprio lote. Então a questão do sistema, dessa área de lazer dentro do loteamento, ela também adquire um caráter diferente, né? Talvez não seja necessário, por exemplo, como é num loteamento urbano, principalmente quando a gente tem lotes muito pequenos, assim, de ter várias praças espalhadas, porque talvez não seja esse tipo talvez nesse loteamento, não, esse tipo de uso, né, de ter várias praças espalhadas, assim, para as pessoas socializarem, então talvez não seja assim que aconteça. Porque, como eu falei, as pessoas vão estar mais dentro do próprio lote do que fora, né? Elas vão estar ali mais focadas na sua própria casa. Agora, isso não quer dizer que você não precise ter uma área de sistema de lazer, uma área comunitária desse loteamento. Você pode ter, mas de repente você pode pegar uma área, se tiver ali no seu projeto, um potencial paisagístico bacana, uma área de vegetação ou perto do APP, e criar alguma coisa específica, diferenciada, por exemplo, uma área com várias quadras, sei lá, quadra de tênis, um campo de futebol, áreas que as pessoas possam socializar, né? Mas que elas não vão ter dentro do próprio lote. Eventualmente até cabe, às vezes, um salão de festas, assim, alguém quer fazer e que não quer usar a sua própria casa. Mas assim, vai ser um sistema de lazer diferente, né? Tem que pensar ali nesse uso, né? Não vai ter tanta coisa das pracinhas. E também, como são lotes grandes, né? Não é aquela coisa do lotinho pequeno, muito provavelmente essa área que você vai colocar vai estar longe da maioria das pessoas. Então também tem que prever que as pessoas vão chegar ali usando carro ou bicicleta, enfim, a probabilidade da pessoa ir andando e a pé é menor, porque as distâncias vão ser maiores, né? Os lotes são grandes, as distâncias são maiores, né? Se você fizer uma quadra, um lote de 70 metros, então só a largura da quadra ela já ficou com 150 metros. Então, mais a distância que vai percorrer no outro sentido. Todas essas distâncias, elas serão maiores. Então, tem que pensar que a circulação ali também, não quer dizer que as pessoas não vão andar e que não vai ter calçada, tá, gente? Nada disso. Nunca vou falar isso pra vocês. Mas tem que pensar que as distâncias a serem percorridas serão maiores. Então, as pessoas vão caminhar, claro, mas uma probabilidade maior de usar outros meios, né? Usar o carro, usar uma bicicleta, um patinete, sei lá. Então também tem que pensar isso na hora que pensar a concepção do espaço, pensar no estacionamento, pensar de repente uma calçada mais larga, né? Ou fazer uma ciclovia mesmo sendo um loteamento de lotes maiores, né? Mas ter um espaço de ciclovia mesmo definido, não usar na rua, porque talvez tenha mais, né, circulação de bicicletas, enfim. Isso tudo aqui são possibilidades, tá? Tem que analisar o contexto do projeto, da região, enfim, de uma série de coisas. Eu tô só levantando aqui possibilidades, tá? De situações que são diferentes. Bom. Aí, por fim, como precificar esse projeto? Mas um loteamento de chácaras, ele é diferente de um loteamento urbano? Enfim, como eu falei, ele não é diferente de um projeto de loteamento urbano. Você vai passar pelas mesmas formas, você vai legislação, você vai seguir as mesmas etapas de desenvolvimento de um projeto, vai ter que pedir diretrizes, vai ter anuência prévia, anuência final, você vai ter que passar por todas as etapas. Então, a forma de pensar, né, e de cobrar esse projeto, ele é semelhante dos outros loteamentos, tá? Não é porque ele é de chácaras que ele tem uma forma diferente. Talvez seja mais fácil de aprovar? Não sei. Eu não sei.
eu acho que a prefeitura, tendo todos os seus processos, independe a questão do tempo, né? Você vai ter que seguir aquelas regras. Então, não é porque é um lote maior que o processo vai ser mais fácil, tá? E como cobrar isso? Eu cobraria da mesma forma que eu ensino vocês aqui a cobrar um projeto de loteamento urbano. E qualquer projeto de loteamento que você for fazer, calcule as horas que você imagina que você vai gastar nesse projeto. Aí nunca fiz. Talvez, quando a gente nunca fez o primeiro, sempre vai rolar uma dúvida, né? Talvez você chute um pouco ali. O que eu considero quando eu estou desenvolvendo um projeto e quando eu estou precificando o projeto? É sempre ter uma ideia de quantas revisões que eu vou fazer. Eu sei que tem um processo na prefeitura. Por exemplo, eu trabalho muito aqui no estado de São Paulo, então eu faço aprovação no GRAPROAB, é mais demorado, então você tem que quantificar esse tempo. O que vai fazer diferença aqui, do meu ponto de vista, o que vai fazer mais diferença é que nesse tipo de loteamento, por ter lotes maiores, você vai ter uma quantidade menor de lotes. Então, imagina, não necessariamente o lote é maior, você vai ter um big terreno e vai dar a mesma quantidade de lotes, né? Então, no mesmo terreno, que talvez num loteamento de lotes pequenos tivesse 1000 lotes, naquele loteamento de chácaras, talvez você tenha 200 lotes. E aí o trabalho de desenvolver, principalmente a parte de projeto executivo, né? A concepção eu acho que não vai fazer tanta diferença, mas na parte de projeto executivo, entre você fazer um projeto com 1000 lotes e eu fazer um projeto de 200 lotes, isso faz diferença. Então aqui o de 200 lotes ele vai ser mais rápido de fazer, vai ser mais rápido de fazer as revisões, se tiver comuniques da prefeitura, do cartório, enfim. Então isso é uma coisa que vai fazer diferença. Mas assim, não tem diferença na forma de você pensar como você vai fazer a precificação, tá? É uma questão de tempo. Aqui eu tenho menos lotes, aqui eu tenho mais lotes, você vai precificar da mesma forma. Quanto tempo eu vou levar para fazer esse projeto? E talvez ali diminua um pouco porque vai ter menos lotes, mas, por exemplo, conceber o projeto, a concepção inicial, o anteprojeto, eu acho que você vai ter o mesmo trabalho, tá bom? Vamos ver. A Má fez uma pergunta. Isso. O que eu tô falando aqui é de loteamento de chácaras, mas que seria o loteamento de chácaras, ele é dentro da área urbana. Existe uma outra coisa que é o loteamento rural. O loteamento rural, ele está na macrozona rural. Aí ele não passa pela prefeitura. Ele é um loteamento que vai ser feito, ele tem que passar no INCRA e ele vai para o cartório. E vai para o cartório aprova e registra. Então, o loteamento rural, ele é uma outra forma de se fazer. Eu estou aprendendo, na verdade, a fazer loteamento rural, eu estou fazendo um loteamento rural agora, eu estou aprendendo todos os processos, mas é um processo totalmente diferente, tá? Como eu falei, ele não passa pela prefeitura. Se você vai na prefeitura perguntar como fazer um loteamento rural, como aprovar, quais são as regras e diretrizes, a prefeitura vai falar para você: eu não faço loteamento rural, eu não aprovo loteamento rural é INCRA e cartório. Mas o INCRA, ele também, em geral, não quer aprovar o loteamento rural. O loteamento rural, ele tem uma dificuldade que não existe uma lei específica de loteamento rural. Né? Existe uma lei federal, existe algumas leis federais, na verdade, que falam sobre essa questão dos lotes rurais, da área rural, mas assim, elas falam coisas que elas não definem a questão do projeto de loteamento rural, tá? Assim, da mesma forma que existe a 6766, né, que é uma lei federal e que fala do parcelamento do solo urbano, não existe essa lei federal que fala do parcelamento do solo rural. Existem algumas leis, existe uma instrução ou uma normativa do INCRA, mas assim, a única coisa que fala é que nas áreas rurais a subdivisão dos lotes tem que atender o lote, não é lote que ele chama, mas que tem que atender a área, o módulo, chama módulo, tem que atender o módulo mínimo do rural, e esse módulo mínimo é definido pelos estados,
Isso é fácil de achar informação na internet, você acha, mas assim, a maioria dos estados, esse módulo mínimo é de 20 mil metros quadrados, tá? Esse é o mínimo. Alguns estados têm um módulo um pouquinho maior, mas a maioria é 20 mil. E só, tá? Então, não tem legislação federal que fale sobre o loteamento, vamos chamar, ao invés de chamar de loteamento, vamos falar de parcelamento do solo rural. E os municípios também não fazem lei sobre isso, porque isso fica nessa definição de INCRA e cartório. Mas existem muitos loteamentos rurais que são feitos, ou parcelamento do solo, ou desmembramento. A maioria, na verdade, eles acabam acontecendo da forma de desmembramento, tá? Eles não entram nessa aprovação de loteamento. E como não tem prefeitura, né, direto no cartório, também não tem as doações de áreas públicas. Isso é uma coisa que também não acontece, tá? Agora, eu ainda estou aprendendo como fazer. Assim que eu souber melhor, assim que eu tiver mais segurança para falar isso para vocês, eu faço uma live só falando sobre o loteamento rural mesmo, tá? Que aí ele realmente tem uma forma totalmente diferente de fazer a aprovação, tá bom? A forma de você pensar o espaço eu acho que é a mesma, né? De novo, como eu estava falando aqui na questão do lote de 3 mil metros quadrados da chácara. Quando você tem um rural, você vai ter um lote de 20 mil metros quadrados, ele vai ter um desenho completamente diferente, né? Porque você não precisa pensar em ruas regulares, enfim, a forma de ocupar o espaço é totalmente diferente. Mas você vai projetar as ruas, né? Vai definir os lotes, você tem que pensar em rua, de preferência na curva de nível, né? A declividade vai estar sempre no terreno, não tem por que terraplanar o lote, enfim, tudo isso. Na verdade, nem te ajudei muito, né? Porque o rural, na verdade, ficou uma explicação meio incompleta. Mas assim que eu souber melhor como fazer, eu falo pra vocês, tá bom? Hoje foi isso. O loteamento de chácaras, que esse lote de 3 mil, 5 mil metros quadrados, ele é uma área urbana, ele vai passar pela aprovação de prefeitura e cartório, registro, é tudo igual ao loteamento urbano, tá bom? Respondendo aqui, ó, no loteamento de chácaras precisa de doação? Sim, porque ele é um loteamento dentro da área urbana, tá? Ele tá dentro da macrozona urbana e ele, eu já falei, mas depois você assiste a live desde o começo. O loteamento de chácaras, ele tá dentro da área urbana, então ele vai seguir toda a legislação e a forma de aprovação de um loteamento normal dentro da área urbana, tá? Então ele vai ter doação. Será que doa menos, doa mais? Não sei, você vai ter que ler a lei e verificar dentro daquele município o que está sendo solicitado. Pode ser que ele solicite, o município permita uma doação menor para um loteamento de chácaras, não sei, de repente é possível. Tem municípios que têm legislações extremamente simplificadas, onde a doação de áreas ela é igual para todo mundo, não faz diferença, inclusive se é loteamento ou desmembramento, é tudo a mesma doação, é tudo igual, não faz diferença. E tem municípios que têm regras assim super específicas, para cada zona tem uma coisa, um tamanho de lote, uma área, não sei o que, então não sei te dizer, tá? Tem que confirmar na legislação municipal, mas provavelmente tem doação de áreas públicas e ele vai passar pelo mesmo processo de aprovação, tá bom? Isso é o ponto principal. A diferença é um pouco a concepção do projeto, porque é um lote maior, enfim, tem uma outra forma de você pensar o espaço, tá? Então, gente, muito obrigada pela presença hoje. Se você gostou desse vídeo, se a informação que eu passei aqui para você hoje te ajudou, vai te ajudar num projeto futuro ou num projeto que você já está desenvolvendo agora, curte, compartilha, manda para outras pessoas, outros arquitetos, engenheiros, que assim como você também tem interesse em saber um pouco mais sobre projetos de loteamento, tá? Me ajuda aqui a divulgar o meu canal. Para quem quiser, eu tenho um grupo no Telegram. O Telegram é um canal gratuito, você baixa o aplicativo no celular e nesse grupo no Telegram eu dou outras dicas, falo sobre o dia a dia do trabalho, outras questões. Quem quiser entrar nesse grupo é só clicar no link que tá na bio aqui do Instagram, tá bom? E é isso, bom final de semana para vocês e até o próximo.